justamente é sobre isso que a gente vai falar hoje. De algo que todo mundo faz, mesmo sem perceber: vender. Vender uma ideia, vender um projeto, uma entrevista de emprego ou até convencer alguém de que aquela decisão faz sentido. E é justamente sobre esse jogo invisível da comunicação que a gente vai conversar agora. Com quase 2 décadas de experiência, nosso convidado se tornou uma das referências quando o assunto é entender como as pessoas decidem, compram e se conectam com uma mensagem. E hoje quem está com a gente é o Renan Almeida, conhecido nas redes sociais como o vendedor implacável. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, um prazer imenso e é sempre muito bom falar do que move o mundo, né? Vendas, como você mesmo disse, todo mundo precisa vender. Agora, você se vende muito bem, o vendedor implacável. Como que surgiu essa sacada na internet? Assistindo o filme. Estava assistindo um filme, aquele filme Busca Implacável. E eu acredito que vendedor é muito isso. A gente passa no filme e conta a história de um cara que tem que fazer um monte de coisa para resgatar a filha. E a gente tem que fazer um monte de coisa e passar por um monte de obstáculos também até alcançar o objetivo final, que é a venda. Então, um vendedor, ele não para. E aí virou, então, um vendedor implacável. E aí, na pandemia, acabou surgindo, comecei a brincar e foi. O nome pegou. E só em uma das redes sociais, ele acumula quase 500 mil seguidores. Agora, para motivar, para que principalmente quem trabalha com vendas ou quer começar a vender, conta como foi o teu início. Comecei vendendo livros de porta em porta em 2005, 2006. Eu precisava pagar os meus estudos e a faculdade, na época, né, a faculdade tinha o colégio interno para estudar ensino médio e ele falou o seguinte: olha, você não tem dinheiro para comprar, pagar a mensalidade, mas a gente tem um trabalho para ti aqui, você pode vender livro. E aí, na troca da venda do livro, nas férias, você paga o semestre. Então, eu comecei vendendo livros de porta em porta no sul todo aqui do Brasil. Vendi em Santa Catarina, vendi no Paraná, vendi no Rio Grande do Sul. Bati em quase 18 cidades vendendo livros nas minhas férias para poder pagar os estudos. Inclusive, hoje é dia do leitor, né? É até um dia emblemático para você estar aqui. Pois é. E a gente que... Vender livro não é fácil. Aliás, vender não é fácil, né? Mas imagina vender livro. A gente tinha que bater na casa, tinha 14, 15 anos, magrinho, e aí você tinha que bater lá e falar assim: olha, posso entrar? Sou um estudante pré-universitário, queria falar sobre educação, lar e saúde com você. Pouca gente acha que abriria a porta hoje. Naquela época ainda era um pouquinho mais seguro, né? Agora, você teve uma outra experiência profissional que também é muito desafiadora, que só quem passou, quem sentiu o gostinho sabe, que é trabalhar em call center. Costumo dizer que se você quer trabalhar no céu ou no inferno, vá trabalhar no call center, porque é o céu quando vende, mas é um inferno durante o dia inteiro ali, a ligação. Eu fazia em média 300, 350 ligações por dia, tinha uma discadora que ficava caindo ali e a gente vai vendendo, o cliente vai atendendo e a gente vai ligando. Mas ali quebra o gelo. E ali é uma escola para você lidar com frustração. Muito. Com objeção. Eu costumo dizer que o vendedor ele precisa aprender a ser rejeitado o mais rápido possível. Porque nós somos rejeitados todos os dias. O cliente ele tem o direito de desligar o telefone na tua cara, de falar não. Às vezes de ser grosseiro porque ele está bravo com alguém que não é você, mas vai descontar em alguém que ele não conhece. Então, o call center realmente foi a minha maior escola de vendas aí. Renan, certeza. Comunicação e vendas caminham muito juntas, né? E qual é um erro mais comum que as pessoas cometem quando relacionam as duas coisas? Eu costumo dizer que existe uma diferença muito clara na comunicação, que é a manipulação e a persuasão. E a diferença da manipulação e da persuasão é como você usa a informação. Muitas vezes o vendedor ele acaba omitindo algumas informações, ou às vezes até, enfim, para que o cliente ele não descubra algo, para que o cliente compre algo que ele não precisava comprar naquele momento e acaba virando um embromation, uma enrolação. Então, confundem persuasão com manipulação e isso pega um pouquinho, fica meio chato. Acho que essa é a maior dificuldade, entender que você não precisa mentir ou manipular um cliente. Eu posso ser persuasivo, mas verdadeiro, levando boas informações para que o cliente se fidelize e compre com a gente. Renan, hoje a pergunta do dia é sobre vendas, né? Aproveitei a tua presença aqui para chamar a participação de casa. Vou pedir para a Duane colocar novamente, até para reforçar, para você que está nos acompanhando, aproveitar a presença do Renan e dar a sua opinião também. Pergunta do dia na tela: o que te faz desistir de uma compra? Preço, atendimento ou falta de confiança na marca? Pela tua experiência, Renan, o que mais faz desistir? Para mim, o atendimento. Hoje é o que mais peca na maioria das cidades, nas maiorias dos comércios e empresas que eu visito quando eu vou dar treinamento ou palestra. É sempre o foco
no atendimento. Porque preço, eu acho que tanto eu, quanto você, quanto as pessoas que estão em casa, já compraram de algum lugar, sabendo que em outro lugar teria mais barato. Mas a forma com que foi tratado, a forma com que conversou, como foi apresentado uma proposta por um vendedor, cativou aquela pessoa. Então hoje é muito assim, parece que você está fazendo, que o vendedor está fazendo um favor de te vender algo. Muitas vezes é assim. Então eu trabalho muito essa quebra dessa cultura. A gente tem que... O tirador de pedido de um lado, o vendedor do outro. O vendedor é aquele que cuida, que preza pelo cliente, que gosta do cliente. Então, acredito que o público aí deve responder que talvez o que faz existir seja o atendimento que ainda é precário. Vamos ver. Assim que forem chegando as respostas, a gente vai colocando aqui na tela também. Renan, muita gente, falando em comunicação e vendas, você usa muito humor nas suas redes sociais, né? Isso gera engajamento, gera uma conexão. Mas a pessoa, às vezes, que é um pouco mais introspectiva, que diz, eu não sou assim, ou tão falante, ou tão engraçado. Como que a pessoa pode desenvolver isso? Olha, eu usava duas técnicas. Eu era caipirão, tá? Eu nasci no interior de São Paulo. Eu comecei a brincar para desenvolver e conseguir perder o medo de falar, falando muito no espelho. Então, eu colocava o espelho e eu começava a dar propostas e falando ali, dando quebras de objeções, abordagens, tudo no espelho. Então, o primeiro ponto, fale consigo mesmo no espelho, treine com áudios gravados e se ouça. E em terceiro ponto, pratique muito, porque a venda só na teoria não funciona. Eu vou precisar enfrentar esses medos aí da comunicação e, de fato, falar. Preciso falar com as pessoas. Renan, você trabalha com ticket alto. Você gosta de vender grande, vender, né? Eu gosto de vender. Gosto de vender. Mas tem muita gente que às vezes quer bater meta. Tem diferença? Tem muita diferença. As pessoas, quando querem bater meta, e o vendedor ele precisa bater a meta. A meta nossa é todo dia, é uma loucura, é a maior pressão que se tem. Mas o vendedor que bate meta, ele entende o seguinte, não importa se é ticket alto, médio ou baixo. Eu vendo para o cliente que aparecer para mim e que seja de fato um cliente, que não perca meu tempo e que eu preciso identificar o cliente que é cliente e o cliente que vai tirar um pouco do meu tempo. E existe isso também. Então o vendedor ele seleciona muito bem, ele aprende que ele não vende para todo mundo, mas ele vende para cliente potencial. E aí, independente do ticket, se é pequeno, médio, grande, divide sua meta por dia e corre atrás dela diariamente, que no final do mês o resultado vem. Renan, chegaram algumas participações no nosso WhatsApp? Vamos dar uma olhadinha nas mensagens. Olha, arrasou. Tá bom, primeiro, vamos vender então a Clarice Moda, que me veste todos os dias, aproveitando aí o elogio da Cláudia, arrasou no look hoje, linda de pular. O que me faz desistir de uma compra é o mau atendimento. Tá aí, ó. Então, confirmando aquilo que o Renan falou. Tem mais participações? Acertamos. Olha, o atendimento, com certeza, se não for bem atendida, eu desisto. Dagmar, a questão, Renan, é que muitas vezes o vendedor, ele pode até ter uma percepção, porque a gente percebe, né, muda o jeito da pessoa, ela se fecha, ela nega a venda, mas ela não tem esse feedback. E aí, às vezes, quem é o gerente, o dono da loja, ele não consegue estar atuando porque o cliente que é mal atendido, ele sai falando para os outros. Ele não deixa claro, às vezes, não vou comprar porque você não está me atendendo bem. Então, para quem trabalha com vendas, como ampliar essa percepção? Como ele perceber que ele não está fazendo bem aquilo que é para fazer? Quando eu vendia livros, eu tinha uma meta estipulada que não era de venda. Eu falava o seguinte, eu preciso fazer 10 horas de trabalho, eu preciso entrar em 15 casas e nessas 15 casas fazer 10 orações. 3 vendas, se vier, tá ótimo. Eu só vou embora quando eu alcançar 2 desses 4 objetivos que eu coloquei. E acredito que o vendedor ele tem que ir muito nisso também. Quantos clientes eu atendi hoje? Desses atendimentos que nós tivemos, quantos clientes de fato negociaram comigo, chegaram a comprar, deram um sorriso? Então, acho que o próprio feeling da pessoa, porque eu sei quando eu estou atendendo mal. Eu sei quando não quero mais, eu sei quando o cliente não está satisfeito. A gente sabe porque a gente também é cliente. Então, como você se sente quando você está sendo atendido? Será que seu cliente está tendo aquela mesma sensação que você tem quando você é mal atendido ou não? Então, eu acredito que se pôr no lugar do cliente é o primeiro ponto de um vendedor de sucesso de fato. E motivação. Tem muita gente que diz, mas eu não me sinto motivado, a cultura da empresa, o salário baixo, coloca sempre a responsabilidade no outro, né? Como ter a sua automotivação? Trago sempre nas minhas palestras uma frase. Você é a única pessoa responsável pelo resultado que você entrega. Porque quando você bate meta, eu não vou chegar assim em alguém e falar assim, fulano, eu bati meta hoje porque meu gerente é maravilhoso. Eu bati meta hoje porque fulano é incrível, porque não sei o que me ajudou, porque o cliente foi abençoado. Não, eu jogo sempre a responsabilidade para mim. Eu bati meta porque eu sou bom pra caramba, porque eu sou o cara, porque eu consegui, porque eu fiz isso e aquilo.
Quando não bato meta, eu terceirizo. O salário não está bom, o mercado está chovendo muito, está isso, está aquilo, o concorrente com preço menor. Eu acredito que a primeira motivação que eu tenho que ter é: eu sou a única pessoa responsável pelo meu resultado e pelo resultado que eu entrego. Cabe a mim, se a motivação não vem, que vem então a disciplina de fazer o que tem que ser feito, ainda que eu não queira fazer. E para fechar, vender é talento ou se aprende? Treinável. É o nome do meu e-book, inclusive. Vender é treinável. Tudo é treino, nada é por acaso. Eu preciso treinar aquilo. Até mesmo assim, brincando, saindo da venda, tá? Messi e Cristiano Ronaldo. Não sei, mas eu sei que o Messi tem um grande dom, um grande talento. Se ele não treinasse, ele não seria campeão da Copa do Mundo passada, infelizmente. O Cristiano Ronaldo é o cara, uma máquina, mas ele não tem o talento do Messi, mas ele treina mais. Então, até mesmo as pessoas com grandes dons precisam aperfeiçoar no treinamento. Vender é treino. Maravilha. Pedir para colocar o @ para você que quer conhecer um pouquinho mais do Vendedor Implacável. Então, Renan, obrigado pela sua presença aqui em Joinville. Seja sempre muito bem-vindo.